O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas mais saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos cuidar e muito do coração de todos nós. Precisamos cultivar em nossos corações a força da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que direciona os nossos passos. É a palavra de Deus que começa a caminhar com a gente de um jeito muito especial. É a própria palavra que nos ensina a termos sabedoria e a agirmos com inteligência. É a palavra de Deus que nos dá discernimento para poder a gente vivenciar e decidir melhor os rumos da nossa vida. É a palavra que ilumina a nossa consciência e faz com que a gente enxergue o mundo de um jeito melhor. Quando a gente começa a perceber isso, que é a palavra que direciona a vida da gente, a gente começa no nosso dia a dia a viver, a termos comportamentos, condutas e até mesmo a agir bem, mas agindo bem não segundo os nossos próprios impulsos, não segundo os nossos próprios desejos, mas seguindo o coração de Deus. A primeira leitura nos adverte
que a palavra de Deus nos dá algumas leis necessárias para a gente viver bem. Leis necessárias. Para a nossa convivência, a gente percebe que o modo que a gente tem de se relacionar uns com os outros, se a gente não estabelecer determinadas regras, a gente não sabe do nosso limite para com o outro. Então as leis vêm para respeitar o limite que temos em relação ao nosso irmão, em relação às pessoas ao nosso redor. Querendo ou não, a gente invade espaços, se assim a gente não se privar. Se assim a gente não discernir em nossa consciência o modo correto de conviver. Isso a gente chama de uma liberdade responsável. Quando a gente oferece a nossa própria liberdade, respeitando a liberdade do outro. Sabendo desse caminho, a palavra de Deus vai nos orientar para uma vivência baseada no amor. Quanto mais a gente vivencia o amor de Deus em nossa vida, mais a gente convive bem. Porque, querendo ou não, no nosso dia a dia, as decepções vêm, as mágoas vêm, as raivas e os ódios também vêm. E se a gente não colocar o nosso coração aberto para a palavra de Deus, a gente começa a termos frustrações, aflições, angústias, e de verdade a gente estaciona a nossa vida. E mais ainda, fica com a vida cabisbaixo, não tem mais sentido, fica desesperado. É um bom passo ou um mau passo para entrarmos no que chamamos de depressão. Quando nós não mais reconhecemos o sentido da nossa vida. Quando a gente perde o sentido da nossa vida, a gente começa de verdade a se desesperar. É por isso que a palavra molha o coração de todos nós para uma vivência na sabedoria, tendo sabedoria de vida. E é isso que diz a primeira leitura. Tenhais sabedoria e abri a inteligência de vocês. A gente já sabe que em muitos momentos eu já começo em minhas homilias, muitas delas, a falar a respeito da palavra sabedoria, que significa sentir o sabor. A gente já sabe disso. Sentir o sabor. Vocês estão lembrados que quando Jesus chamou os discípulos, ele disse claramente para os discípulos: vocês são sal da terra e luz do mundo. A gente sabe que numa comida, quando tem sal, dá sabor a ela. E a palavra sabedoria significa o sabor, sentir o sabor. Então, a gente quanto mais comemos, bebemos, experimentamos do Evangelho de Jesus, mais esse Evangelho vai dar sabor à nossa vida. E consequentemente a gente vai iluminar o mundo. Porque a gente não ilumina o mundo por nós mesmos. Jesus vai dizer no Evangelho de João: sem mim nada podeis fazer. Quebra o teu orgulho e considere isso. Sem Jesus você não é nada. Quebra o orgulho, porque às vezes pelo orgulho a gente pode fazer as coisas, a minha independência, a minha autonomia, e de repente a gente está avançando o sinal demais, não sendo feliz, não fazendo os outros felizes e consequentemente não abraçando a eternidade. A gente fica no mundo transitório e morre aqui. Ou seja, não aspira nada, não projeta nada. Então, sentir o sabor do Evangelho supõe cultivar o nosso coração para os ensinamentos de Jesus. E o que ensina no Evangelho de hoje Jesus Cristo? Ensina, em primeiro lugar, a perceber que tem uma vida interior a ser descoberta. Dentro da gente, além de todos os órgãos que compõem o nosso corpo, dentro, no mais fundo da gente, que a gente chama isso, o Catecismo da Igreja Católica fala que é a nossa consciência, e destrincha isso falando para nós que a consciência é um núcleo secretíssimo. Eu não posso
olhar para você e dizer assim: o que vocês estão pensando a meu respeito? Porque o pensamento, o sentimento, o desejo, a consciência está em você. Eu não posso invadir isso. Por isso que é secretíssimo. É o lugar onde você somente habita. E Deus vem se você também tiver dado a Ele a liberdade de habitar em você. Por isso que Ele bate na porta do nosso coração. Tem espaço para mim aí? Né? Aquela música: procura abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar. Ou seja, Jesus que bate na porta do nosso coração, insistindo, com o uso da nossa própria liberdade, querer Ele ou não. Então, quando a gente vê isso, a gente começa a vivenciar a fé, não de modo obrigatório. Ou seja, eu vou na igreja porque o meu pai e minha mãe estão me obrigando. Eu vou na igreja porque alguma pessoa me convidou. Eu começo a perceber que eu vou à igreja, que eu vou e procuro a fé, porque eu desejo que esta fé dê sentido à minha vida. Porque eu desejo que esta fé ilumine o meu coração quando eu escuto a palavra, quando eu comungo a Eucaristia. Então, é o nosso interior o lugar da palavra. Mas em muitos momentos a gente começa a colocar muitas coisas em nosso interior, em nossa vida interior, em nossa consciência. E essas coisas vão tapando a nossa consciência, os nossos olhos da consciência, para poder enxergar melhor aquilo que Deus quer para a nossa vida. Coloque uma coisa em tua consciência: você só será feliz quando os rumos da tua vida serem percorridos a partir da palavra de Deus. Quando você começa a fundamentar a tua vida na palavra de Deus. Jesus vai nos dizer isso através de uma parábola. Quando o homem que é sensato constrói a sua vida em cima de uma rocha, né? Não em cima de uma areia, mas em cima de uma rocha, vem a chuva, vem os ventos, vem a enchente para derrubar você. Mas se a tua vida estiver grudada na palavra, pode vir desafio, pode vir dificuldade, pode vir a dor, pode vir o sofrimento, pode vir as lágrimas, pode vir as angústias, pode vir tudo isso. Aí você vai dizer para tudo isso: pode vir quente que eu estou fervendo. Ou seja, pode vir com todo o teu fogo, que meu coração já está inundado do fogo do amor de Deus, do fogo da palavra de Deus. Isaías vai dizer para a gente assim: veja, eu quero que a palavra de Deus seja como uma brasa em minha língua. Porque quando eu anunciar esta palavra, que esta palavra seja como um fogo, que ao chegar no coração dos meus irmãos, produza um esquentamento, um ardor no coração, e a pessoa começa a vivenciar essa palavra em seu coração e em sua vida. Isaías. Então a palavra de Deus como fogo, que vem para esquentar todos nós. É por isso que o Espírito Santo desce sobre nós com língua de fogo, para movimentar a nossa vida, porque não existe fogo parado, é uma chama. Por isso que neste mês vocacional, a gente começa a trabalhar a palavra vocação. Vocação vem do latim vocare, que significa chamado. Chamado implica dois sentidos. Primeiro, chamado é um convite. Jesus, nos evangelhos sinóticos, nos 3 primeiros evangelistas, ele vai dizer: vem e segue-me. O convite dele é esse: vem, significa que eu estou parado, e segue-me, põe tua vida em movimento. Começa a caminhar no meu caminho, porque eu sou o caminho. Começa a caminhar comigo, começa a me seguir. E se eu vou seguindo Jesus, eu vou abraçando a proposta dele em minha vida. João vai dizer assim: vinde e vede. Vem, ou seja, sai da inércia, sai da tua vida parada e começa também a se movimentar para vir ao meu encontro, que eu vou pegar em suas mãos e você vai seguir os meus passos.
vai sendo discípulo meu. E a gente vai seguindo Jesus e vai vendo os sinais que ele vai realizando, por isso que João trabalha não milagre, mas sinais. Vai vendo os sinais que eu vou realizando e assim você vai me reconhecer nesses sinais. Porque o sinal maior é a cruz que João vai colocar. É Jesus dando aquele sinal, expressando para o mundo o seu amor, o seu perdão, a misericórdia de Deus. Então esse é o primeiro sentido. É Deus que me convida. E se Deus está me convidando, significa que eu estou aqui hoje porque eu recebi o convite de Deus. Porque eu estou aqui para servir ao Senhor, escutando a sua palavra em meu coração, deixando que esta palavra destrua aquilo que eu fui alimentando ao longo do tempo. É de dentro do coração do ser humano que saem todas aquelas realidades que a gente escutou. De dentro. Ou seja, é isso que torna a nossa vida impura. Quando a gente começa a construir coisas que nos destroem, que não nos edificam. O segundo sentido da palavra chamado é chama. A palavra chamado já carrega a palavra chama, significa fogo. E Jesus vai dizer assim para os discípulos, como eu desejo que este fogo já estivesse aceso. É o fogo do seu evangelho, é o fogo da sua palavra, é o fogo dos seus ensinamentos. Por isso que a palavra na língua, ou seja, esta palavra que vai arder a minha língua, não para fofocar, pelo amor de Deus, mas para falar do amor de Deus, para falar do perdão de Deus, e mais ainda, muito além de falar, fazer, colocar em prática, desenvolver no dia a dia o que esta palavra semeia em nosso coração. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a gente começa a se abrir para uma vocação muito clara na igreja, que é a vocação dos catequistas. E o Papa Francisco olhou para esse universo de gente, começou a dizer assim, mas isso aí é um ministério. Isso aí são pessoas que dedicam as suas vidas para anunciar a palavra para aqueles que ainda não conhecem. E é por isso mesmo que o catequista é como se fosse aquela experiência de um copo vazio. Você vai diretamente até a torneira, começa a ligar essa torneira. O que acontece com o copo? Aos poucos, os espaços que antes era vazio vai sendo tomado pela água. Se você começa a continuar a jogar água nesse copo, se você chega até as bordas e continuar, o que acontece? Transborda. Isso é catequista. Ou seja, uma pessoa que experimentou tanto o amor de Deus, se preencheu tanto desse amor, que não quer ser egoísta e guardar esse amor para si, quer derramar nos outros aquilo que experimentaram. Então, catequistas, vivenciem essa palavra em seus corações. E ao vivenciar esta palavra, não tenha medo do transbordamento, de serem missionários, de serem anunciadores de uma palavra que deu sentido e dá à vida de vocês. E assim, vocês vão enxergar o mundo como se fosse um túnel. Pode ser escuro, mas uma luz brilha no final dele. E ao brilhar essa luz, a gente pode apresentar para essas pessoas que às vezes vivenciam no mundo com experiência de escuridão, que há uma esperança, que há a fé, que a última palavra quem dá não é a pandemia. Quem dá a última palavra, e a palavra é eterna, é o nosso Deus. E Deus dando a última palavra significa que a palavra dele é esperança. Dê esperança para o coração dos nossos jovens. Dê esperança para o coração das nossas crianças. E faça com que eles, com essa máscara no rosto, comecem agora a olhar, a contemplar Jesus crucificado. E ao contemplar Jesus crucificado, ele apresenta duas coisas que eu encerro. Primeiro, o céu. Depois, os nossos irmãos. Que tenhamos a capacidade de irmos ao encontro de Deus, mas ao mesmo tempo de amar ao nosso próximo.
E temos a coragem de ir ao encontro desse Deus que nos ama, mas que ao mesmo tempo transborda o nosso coração para amar também. Que temos a coragem de sermos do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.